Boa tarde. Abílio, muito obrigado pelas palavras. De facto, a nossa tarefa é muito complicada, enfim, a minha particularmente, porque tenho o propósito de apresentar um manifesto que é bastante extenso, bastante profundo e tenho muitíssimo pouco tempo. Duas ou três notas iniciais. A primeira para referir aquilo que o Abílio já disse. Isto é feito a título pessoal, isto não vincula qualquer instituição para a qual eu tenha, enfim, vínculos profissionais ou de outro tipo. A segunda observação para referir que este trabalho contou com múltiplas colaborações, é um trabalho de pensamento coletivo, sendo que o mérito maior na elaboração deste trabalho é do Abílio Morgado, naturalmente o coordenou e, enfim, coordenou não só os contributos globais, mas também coordenou a própria redação. Uma terceira nota introdutória para referir que esta apresentação não dispensa há a leitura integral, enfim, na sua totalidade do manifesto. O manifesto é, na minha opinião, um trabalho de muita qualidade que deve ser lido na sua integralidade e, portanto, eu não estarei, naturalmente, em condições de fazer justiça nesta brevíssima apresentação à qualidade e à profundidade do trabalho. Uma última nota introdutória para referir que este trabalho, intitulado Manifesto por um Estado Moderno, é isso mesmo, um manifesto, no sentido em que procura colocar no debate público um conjunto de temas para reflexão relacionados com a necessidade de modernização do Estado e com o aperfeiçoamento da democracia, sem naturalmente pretender determinar soluções ou caminhos últimos e únicos. Não se trata de um programa de ação, não encontram aqui medidas muito detalhadas, mas antes o desenvolvimento de um pensamento e de uma visão estratégica, marcada por uma determinada lógica ideológica própria da plataforma, sobre um conjunto de áreas que esta mesma plataforma considera críticas para aperfeiçoar o funcionamento do Estado e para melhorar a nossa vida democrática. Enfim, entrando na apresentação e de forma muito rápida, eu vou ter que ser muito rápido, peço desculpa pela rapidez com que farei esta apresentação. O manifesto começa por afirmar que modernizar o Estado e aperfeiçoar o sistema político constitui uma necessidade imperiosa para Portugal. E diz também que é um desígnio ético para as gerações... há aqui um problema... acho que se vai resolver rapidamente, refere também de que este manifesto se traduz num desígnio ético para as gerações futuras. Foi hoje aqui referido em apresentações anteriores a importância de pensar as medidas de política pública numa perspectiva intergeracional e este manifesto tem essa preocupação muito centrada. Estas duas ideias são centrais a todo o manifesto e, portanto, em torno dele desenvolvem-se todas as dimensões de pensamento que são percorridas ao longo do trabalho. Esta urgência de reformar, de modernizar o Estado, resulta no reconhecimento que continuam a existir em Portugal problemas estruturais, diversos problemas estruturais, não obstante, enfim, os desenvolvimentos positivos mais recentes dos últimos anos e as perspectivas mais, enfim, otimistas e melhores que se colocam para o futuro, há o reconhecimento de que existem um conjunto de problemas estruturais que tornam exigente e imperiosa a necessidade de reformar o Estado. Desde logo, o equilíbrio das contas públicas e o endividamento externo, nós não temos este problema resolvido, isso foi subejamente discutido numa das sessões que ocorreu durante a manhã. Nós temos reduzidos limites ainda para o produto potencial da nossa economia, isso também foi dito hoje aqui. Nós estamos a crescer nos últimos anos um pouco, enfim, a um ritmo um pouco superior ao que aconteceu nos anos anteriores, mas, no entanto, não nos podemos iludir, porque esse crescimento, em grande medida, traduz a recuperação de crescimentos que não aconteceram nos últimos anos e até traduz a recuperação da quebra do produto que ocorreu nos últimos anos. Nós estamos a preencher e a fechar um gap, porque o nosso produto potencial é, de facto, muitíssimo baixo, os nossos fatores produtivos, as condições que o país oferece para a economia crescer são muitíssimo baixas. Nós estamos num momento subsequente à crise e esse momento subsequente à crise naturalmente permite uma recuperação mais significativa do investimento, mas que rapidamente se tenderá a diminuir. Temos baixos níveis de produtividade, temos um peso excessivo do Estado e esse peso excessivo do Estado conduz a uma carga fiscal elevada, temos muitas ineficiências no Estado, como aliás podemos perceber nos últimos tempos, o Estado nem sempre responde da forma adequada e nem sempre corresponde às expectativas dos cidadãos. Temos falta de qualidade e de suporte analítico na formulação das políticas públicas. Isto é um problema transversal, enfim, que tem uma transversalidade no tempo muito grande. E temos ainda, e isso é também reconhecido, uma excessiva centralização dos poderes e dos próprios processos de decisão. E, portanto,
O reconhecimento destes problemas coloca dois desafios centrais a Portugal. Desde logo, e o primeiro grande desafio é quebrar o padrão de crises recorrentes das finanças públicas. Nós, em 40 anos, tivemos três assistências externas, tivemos 3 períodos de emergência e, naturalmente, temos que enfrentar essa realidade. Nós temos que perceber que não podemos voltar a cair nessa situação. E, portanto, esse é um desafio coletivo que se impõe ao país. Temos também, e isso é imperioso, que desenvolver um novo modelo de desenvolvimento económico. Temos um modelo de desenvolvimento económico, sobretudo baseado em emprego ainda pouco qualificado, não obstante termos gerações muito qualificadas neste momento, e temos emprego ainda pouco qualificado e salários muito baixos. Temos uma economia hoje assente em atividades de reduzido valor acrescentado. Não obstante a importância que o turismo tem para a nossa economia, sem dúvida, na verdade, nós não podemos basear o desenvolvimento e o crescimento da nossa economia exclusivamente no crescimento do turismo e no turismo em si mesmo. Portanto, estamos a criar uma excessiva dependência relativamente a alguns setores que não nos protegerá no futuro quando o ciclo económico mundial se reverter. E a estratégia de crescimento para Portugal não pode estar desligada dos grandes debates e tendências internacionais, desde logo em matéria de demografia, como aqui foi referido, de consumo de recursos naturais, de utilização e da volatilidade dos preços das matérias-primas e, sobretudo, da inovação tecnológica, da revolução digital em curso. O nosso modelo de crescimento económico, o nosso modelo de desenvolvimento económico tem que atender a estas realidades. A reforma do Estado, enfim, esse é o tema central do manifesto, é sempre um tema difícil, que normalmente só é colocado no debate público quando entramos em situação de emergência. Nós, entre 2011 e 2015, discutimos profundamente a necessidade de reformar o Estado. Nos últimos anos não temos, enfim, colocado este tema com a mesma intensidade na agenda pública. E, portanto, aparentemente, pode-se colocar a dúvida se ainda faz sentido discutir e colocar no topo da agenda a necessidade de reformar o Estado. E, portanto, a questão que se coloca é de saber, nesta altura, se a reforma do Estado é, de facto, uma tarefa inadiável. Afinal, a conjuntura externa atual, tão excepcional ela aparenta ser, pode fazer-nos pensar que estamos curados dos nossos males, é isso que é dito aqui. Essa situação, essa percepção, não constitui mais do que uma mera ilusão que devemos evitar. De facto, nós temos que olhar para o Estado com urgência, com sentido de urgência e como uma necessidade coletiva de reflexão, de forma a que possamos identificar aquilo que tem sido um dos fatores de estrangulamento da nossa economia e do equilíbrio das nossas próprias finanças públicas. Portanto, este é o momento, entendo a plataforma, para debater e empreender, mais do que realizar em concreto, mas empreender no sentido de continuidade, reformas estruturais para os próximos anos. As reformas requerem uma visão ampla, uma estratégia e compromissos alargados. Esta também é uma dimensão de profundidade grande que este manifesto traz. A necessidade de criar uma visão estratégica para o país, a necessidade de desenvolver compromissos alargados de longo prazo. Como referi, essa reforma do Estado, essa reforma do Estado deve ser vista como um processo de longo prazo, assente em consensos e deve promover 3 grandes objetivos. A plataforma identifica 3 grandes objetivos para a reforma do Estado. Desde logo, reduzir o peso do Estado para os limites das possibilidades financeiras do país, sem utilização recorrente de políticas de cortes cegos na despesa pública, que tem sido prática corrente, tanto em situações de emergência e de crise, como noutros contextos, em contextos mais de equilíbrios políticos globais. Um outro objetivo central passa por desenvolver um Estado mais ágil e capaz de se adaptar a contextos em permanente mudança e aos novos paradigmas da gestão. O mundo está a evoluir a uma velocidade muito rápida e o Estado e a gestão do Estado têm que acompanhar essa necessidade de evolução rápida da sociedade, da economia como um todo. É preciso uma diminuição da extensão e da influência do Estado, ao mesmo tempo que se moderniza e que se ganha eficiência na gestão de todas as áreas do Estado. E, finalmente, um terceiro tópico que eu desenvolverei um pouco com mais profundidade, sem muita profundidade, tranquilize já o Abílio e os responsáveis pela plataforma. Um terceiro objetivo central passa por promover a requalificação e a modernização da administração pública. Eu tinha aqui um conjunto de tópicos que gostaria de desenvolver relativamente às condições para se concretizar uma reforma de forma bem-sucedida,
que passariam por olhar para a reforma de uma forma sustentável, não constrangida e coerente, e para cada um destes tópicos há um conjunto de considerandos que poderiam ser ditos. Deve também atender-se à necessidade de ser pragmático no desenvolvimento da reforma do Estado, conhecendo a realidade em concreto do país e olhando para as medidas e para as decisões de política pública numa perspectiva, como disse no início, intergeracional. Bom, mas dada a falta de tempo e no sentido de não prejudicar os oradores seguintes e depois eventualmente algum debate que possa ser desenvolvido, eu passaria rapidamente para outras partes da apresentação. O manifesto percorre um conjunto alargado de funções do Estado e apresenta diversas e amplas orientações estratégicas e programáticas para cada uma delas. Volto a referir, não é um programa de ação, são linhas de orientação programática e estratégicas que permitem, de facto, que se faça um debate e que se façam escolhas em momentos concretos da definição de rumos. Estas funções são divididas em funções nucleares ou de soberania, que têm que ser garantidas e executadas pelo Estado, onde se inclui a função normativa, a gestão tributária, a justiça, a diplomacia, a defesa, a segurança e a proteção e socorro, e também em funções sociais, que têm que ser asseguradas pelo Estado, embora não em regime de exclusividade. Não tem que ser o Estado a executar estas funções. E neste caso estão a saúde, a educação e a proteção social. Há um conjunto de orientações estratégicas para cada uma destas funções do Estado. E, finalmente, o manifesto concentra uma boa parte do seu conteúdo na necessidade de reformar ou de transformar ou de modernizar a administração pública. E aqui deter-me-ia um pouco mais. As ideias centrais que o manifesto apresenta na área da administração pública são as seguintes, as grandes linhas de força, e que passam pelo seguinte: a reforma da administração pública é um processo em curso. Nós temos que abandonar a ideia de que temos que fazer reformas transformacionais, profundas em cada momento, em cada início de ciclo político. A reforma da administração tem que ser vista como um processo em curso que requer um compromisso político alargado e durável, ou seja, tem que haver compromissos políticos que consolidem reformas que vão sendo feitas ao longo do tempo. As reformas devem ser orientadas, ou estas transformações devem ser orientadas no presente, sobretudo para apoiar o redimensionamento, a recomposição e a requalificação da administração pública. Aquilo a que nós chamamos a política dos 3 R's. Redimensionamento, recomposição e requalificação. Os eixos programáticos da reforma da administração pública devem passar por estas 3 dimensões. E, como disse, mais do que rupturas com o passado, importa consolidar e desenvolver programas de mudança, consolidar os programas de mudança que têm vindo a ser implementados nos últimos 10 a 15 anos. Nós temos vindo a fazer sucessivas transformações, sucessivas reformas, muitas delas desenvolvidas em contextos de emergência, e isso nem sempre favorece reformas, enfim, conseguidas numa perspectiva de longo prazo, mas temos que fazer um diagnóstico, avaliar o que foi feito e, sobretudo, continuar e aprofundar aquilo que são caminhos que já foram iniciados. Depois há uma área fundamental, que eu referi há pouco, que é a necessidade de redimensionar o Estado e, com isso, libertar recursos para novas políticas de gestão de recursos humanos. O Estado tem que ser visto como uma empresa no seu conjunto. É importante apostar em medidas de gestão de recursos humanos que qualifiquem, que redimensionem e que modernizem a administração pública. Estas políticas de gestão de recursos humanos devem servir para motivar, para reconhecer, para atrair e para reter trabalhadores mais qualificados e produtivos, especialmente em funções-chave da administração pública. Nós temos que tornar a administração pública mais competitiva no mercado de trabalho, porque algumas funções, muitas funções da administração pública são absolutamente centrais para o desempenho do país. Eu peço desculpa porque, entretanto, não fui passando aqui alguns dos slides. Entrando em algumas dimensões mais específicas destas medidas mais estruturais e recuperando a ideia da necessidade de redimensionar, fazer a recomposição e a requalificação dos quadros de pessoal da administração pública, é preciso ter noção de que, passada a fase de emergência, em que houve uma preocupação muito grande de reduzir a dimensão da administração pública, reduzir o peso de algumas rúbricas que integram a despesa pública como um todo, é importante passar a uma fase de requalificação e reforço das competências dos trabalhadores, que foram muito sacrificadas durante longos períodos de restrição orçamental. E esse terá que ser uma das apostas centrais nos próximos anos. Temos também que olhar para a composição, como nas empresas temos que olhar para a composição dos grupos profissionais e temos que constatar e concluir que a administração pública hoje ainda integra um conjunto de grupos profissionais com um peso excessivo relativamente a outros, quando as necessidades concretas do Estado já não passam por aí. Portanto, torna-se absolutamente necessário proceder a uma renovação progressiva, fazer um turnover de composição dentro do próprio Estado. É preciso desenvolver um conjunto de medidas que apoiem essa recomposição.
É importante também, e este é um aspecto que eu acho que tem que entrar no debate público e não da forma como tem entrado mais recentemente, é importante desenvolver uma política que promova a revisão das políticas remuneratórias e de compensação dos funcionários públicos. Devem ser libertados recursos para implementar novas políticas remuneratórias, melhorando os níveis de compensação para funções prioritárias e com menor contributo e com maior contributo para a prestação global da administração pública. Nós temos que ter a capacidade de atrair e reter profissionais qualificados na administração pública. Isso não tem sido discutido, mas hoje torna-se absolutamente imperioso numa sociedade e num contexto que é cada vez mais especializado, é cada vez mais seletivo para o talento e, nesse sentido, a administração pública também deve procurar fazer um search pelo talento. Essa é uma dimensão hoje central nas empresas que tem que ser incorporada também dentro da administração pública. A lógica, naturalmente, de medidas transversais, que foi dominante durante muitos anos, tem que ser progressivamente substituída por uma completa revisão das políticas de compensação que contribua efetivamente para a valorização da administração pública, reconhecendo o mérito e a competência dos seus trabalhadores. E isto pode ser feito. É importante fazer opções, é importante olhar para o Estado com esta prioridade e alocar os recursos para concretizar este tipo de medidas. Isto é central no Estado como é nas empresas. Depois, há um conjunto de outras medidas importantes para a administração pública que passam por racionalizar estruturas, otimização de processos numa lógica value for money, a aposta na reorganização de processos, no fundo fazer auditorias funcionais dentro do Estado que permita identificar oportunidades de melhoria da cadeia de valor dentro do Estado. Isso não tem sido feito, esta é a oportunidade para fazer. Nós não estamos neste momento em contexto de emergência, nestas alturas que se aprofunda a análise, em que se domina a criação da cadeia de valor interna e que se podem fazer melhorias substantivas. Devem ser feitas apostas nas soluções tecnológicas e organizacionais que permitam modernizar e melhorar o funcionamento interno dos serviços do Estado. Nós devemos pôr na agenda da reflexão pública o desenvolvimento de um Estado 4.0. Nós falamos muito na economia 4.0, hoje fala-se nas empresas que nascem digitais, que são nativos digitais. Nós temos que passar por um paradigma de um Estado que nasce digital em novas funções e que tem que caminhar para o desenvolvimento de funções cada vez mais digitais. Julgo eu, já não faz muito sentido falar em temas como, enfim, Simplex e outros programas. Hoje temos que, porque isso parece uma exceção dentro de um funcionamento global. O que é importante é tornar o Estado totalmente digital, não desenvolver programas de nicho para simplificar, para modernizar. O Estado tem que ser visto numa perspectiva agregada de simplificação e de modernização e de aposta nas novas tecnologias. Temos que reforçar os modelos de governação dentro da administração, dar mais independência a quem gere e dar mais competências de gestão a quem gere. Temos que continuar a simplificar e a flexibilizar os mecanismos de gestão de recursos humanos, utilizando paradigmas de gestão que hoje são vulgares nas empresas, transportá-los também para o Estado. Tem que se fazer esse debate e tem que se caminhar nesse sentido. Tem que se simplificar e clarificar a legislação aplicada à administração pública, apesar de, e não obstante, ter sido feito um caminho longo nesta direção, mas ainda muito há para fazer. E depois temos que cada vez mais apostar na lógica de serviços partilhados. E isto, as grandes empresas, as grandes multinacionais hoje têm a sua atividade toda assente em serviços partilhados, em serviços comuns. Não faz sentido que o Estado, com a dimensão que tem, com a transversalidade que tem, que não tenha uma política de implementação de serviços mais partilhados, mais profunda e mais abrangente. E, portanto, estas são áreas que devem estar no centro das atenções e no centro das preocupações de uma reforma do Estado. E, como disse, este é o momento de a desenvolver. E, portanto, terminando e esperando não ter ultrapassado muito tempo, a plataforma afirma o objetivo de desenvolver uma administração pública mais competitiva, mais qualificada, mais reconhecida, mais orientada para o cidadão e cada vez mais dotada de capacidades tecnológicas e de gestão da mudança que lhe permitam acompanhar e responder aos desafios de uma sociedade e de uma economia em permanente mudança. Mais do que em permanente mudança, em permanente disrupção. Muito obrigado.